Então vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, vocês estão vendo direitinho, né? A tela aqui sendo compartilhada, certo? Show. Então, qual é o objetivo dessa aula, né? Como eu falei, a minha ideia é realmente estimular vocês, é realmente possibilitar que vocês saiam do zero em relação a esse universo internet das coisas, principalmente em relação ao principalmente em relação à parte de monitoramento. Então, vamos dizer assim, o objeto a ser monitorado para esse curso bem rapidinho é a temperatura e umidade, utilizando um sensor bem específico disso. É um sensor, talvez o mais usado nesse contexto de internet das coisas, tanto em projetos comerciais quanto projetos de ensino, que é o sensor DHT22, e utilizando um protocolo também muito específico, dentre muitos que tem, para fazer essa comunicação do dispositivo que está fazendo esse sensoriamento e enviando isso para algum lugar em que o usuário que tem interesse em observar essa informação ele tem acesso. Então, MQTT é o protocolo também mais utilizado para fazer isso. Então, continuando aqui, então, lembrando um pouquinho, né, que a gente chamou de internet das coisas é de fato essa área do conhecimento, esse jeito de pensar, de integração de dispositivos de diversas naturezas diferentes e que de alguma forma possibilitam essa conectividade em elementos de naturezas bem diferentes e que num contexto muito específico de automação predial é possibilitar o monitoramento de algumas variáveis de ambiente, de algumas informações de interesse dentro de um edifício, seja residencial, seja comercial, fugindo dessa ideia industrial, e também automatizar processos dentro então desses edifícios, dentro dessas edificações, dentro desses prédios. Bom, então, nesse contexto de monitoramento do ambiente, então, às vezes quando a gente fala monitoramento ambiental, parece que é do meio ambiente, parece que tem alguma coisa a ver com natureza, mas ambiental é no sentido do ambiente em que o indivíduo está inserido, ou, de fato, o ambiente a ser monitorado, a sala, e chamando de sala algo mais amplo. Tá? Então, serve para uma cozinha, para uma copa, para o que quer que queira ser monitorado, inclusive um ambiente externo, ali como um jardim, um quintal, ou qualquer coisa. Então, alguns motivos bastante importantes para a gente fazer isso é, primeiro, o conforto quando a gente pensa em monitoramento de temperatura e umidade, mas também pensando não só em monitorar, mas de alguma forma agir para alterar tanto a temperatura quanto a umidade, que de uma forma que a gente está muito acostumado no Brasil, que é com ar condicionado, quando diminui a temperatura, também acaba diminuindo a umidade, o que não necessariamente é algo desejável, não é algo que é interessante dependendo do lugar onde você esteja. Existem alguns locais que a umidade relativa do ar já é baixa e ao utilizar
ar-condicionado fica mais baixo ainda e isso aumenta alergia, rinite. Eu sei disso por experiência própria, porque eu sou um dos que, quando a umidade fica muito baixa, isso para mim é muito ruim, mas também a umidade muito alta, ela também é ruim. Então, às vezes, o fato desse controle da temperatura abaixar a umidade, no caso de resfriar, isso às vezes é muito bom. Isso traz um conforto térmico, né? Um conforto do ambiente bacana. Mas às vezes precisa usar algo para umidificar o ambiente. Também, nesse contexto de monitoramento ambiental, a questão da segurança, tanto a segurança no sentido de impedir que pessoas desautorizadas a acessarem algum ambiente acessem, mas também a segurança no sentido de incêndio, né? Pelo menos avisar de um incêndio, se não prevenir. Então, segurança de uma forma mais ampla e também a questão da eficiência energética, tudo isso são três áreas, né, dentro de monitoramento do ambiente, de automatização predial, que tem muito interesse, tanto do usuário final quanto dos gestores desses ambientes. Tá bom? Então, já sendo assim, cada vez mais direto ao que a gente vai fazer, porque o objetivo é ser muito prático, eu poderia falar de uma forma bem ampla sobre vários sensores de temperatura, sensores digitais, sensores analógicos, mas sendo muito direto ao que a gente quer fazer, o sensor DHT22 é esse branquinho que está aqui à direita. Então, é, até onde eu sei, o sensor mais utilizado quando o baixo custo é algo de interesse. Tá? Ele é da mesma família desse sensor que está aqui à esquerda, que é o DHT11. Não vou colocar aqui as características do DHT11, mas o DHT22 ele é mais preciso, ele funciona para uma faixa maior de temperatura e umidade. Não importa que para o objetivo desse curso dizer qual é essa, mas ele é um tiquinho mais barato do DHT22, mas eu entendo que para a maioria das aplicações essa diferença do preço não torna interessante usar o DHT11, a menos que de fato seja algo em muita larga escala e essa precisão do DHT22 seja desnecessária. Então, diretamente sobre ele, muitas vezes ele é referenciado pelo o tipo desse sensor, né? Então, que é um sensor de temperatura e umidade. Então, em inglês, umidade escreve com H. Esse DHT é disso. 22 é um número interno de quem desenvolveu. E também, muitas vezes, ele é referenciado por uma versão do DHT22 comercial, feito por uma empresa específica, que é o AM2302. Então, você encontra essas duas nomenclaturas, mas são sobre o mesmo sensor, usando o mesmo encapsulamento. Em um outro lugar, acaba associando como AM2302, quando já tem, em vez dos pininhos para você encaixar numa placa, já com fio. Mas, na verdade, nem é sobre isso, tá bom? Então, ele tem uma precisão aí de 2% de umidade relativa, tanto para cima como para baixo. Então, esse é o erro na média que ele dá. Então, se aparecer ali 90%, pode ser que seja 92% ou 88%. Então, essa é a faixa de precisão. E em relação à temperatura, é uma precisão de meio grau Celsius. Então, se aparecer ali 20 graus Celsius, talvez seja 20,5 ou 19,5, o que para a maioria das aplicações, 1 grau Celsius, né? Se a gente for olhar, ou 4% de umidade relativa de erro, tá tranquilo, tá de boa. Para a maioria das aplicações, a gente na pele não vai sentir muita diferença, meio grau para cima ou para baixo, ou
2% para cima ou para baixo de umidade relativa. E ele funciona a nível de temperatura entre menos 40 graus Celsius e 80 graus Celsius. Eu esqueci de botar aqui a de umidade relativa, mas se eu não me engano ele vai de 0% de umidade relativa no ar até 100% de umidade relativa no ar. Lembrando que isso não significa molhado, tá? Porque se você encharcar esse sensor, enfiar ele dentro d'água, ele vai estragar. E ele tem um tempo de resposta confiável de 2 segundos. Então isso significa que tem que esperar a cada 2 segundos para ele atualizar internamente. Então se solicitar a temperatura com uma taxa mais alta do que essa, vai informar algo errado, vai fazer bobagem. Então tem duas maneiras diferentes de acessar essa informação usando um protocolo, né, I2C ou protocolo OneWire, e a gente vai ver baseado no I2C, o que quer que seja isso. Eu não quero nem entrar nesses protocolos especificamente. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, aí fica para o aluno interessado, ou eventualmente você fazendo uma disciplina comigo de internet das coisas, que em vez de 8 horas são 72 horas de curso. Tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o Arduino, apesar da gente não utilizar o Arduino como a placa de desenvolvimento para esse curso específico. Para eu falar do ESP32, para eu falar do ESP8266, eu preciso falar do Arduino. Não tem jeito, porque o Arduino ele é uma placa open source. Então, tanto o hardware, tanto o desenho do hardware, quais componentes usar, como conectar esses componentes, tudo isso ele é liberado. Então, é liberado do jeito assim mais amplo possível. Então, não só é disponibilizado todo esse esquemático, mas a pessoa ela pode construir a versão dela, vender, e a empresa Arduino não vai ganhar nada com isso. Tá bom? Isso não é verdade para todos os produtos da empresa Arduino, mas os Arduinos mais antigos, então Arduino Uno, Arduino Mega, são exemplos de hardware que são open source. Mas também não é só o hardware, o próprio software, a IDE, então a interface gráfica de desenvolvimento, né, o ambiente de desenvolvimento que faz essa interface com o programador, e a placa também é de graça, as pessoas podem usar. E o Arduino ele foi criado por 2 italianos que tinham o objetivo de ensinar eletrônica rebuscada, ou pelo menos mais rebuscada, uma eletrônica que a gente chama de alto nível, sem precisar ensinar eletrônica de baixo nível. Dá um exemplo aí, professor. Então, para que a pessoa conseguisse fazer um pisca-pisca, fazer um LED piscar, não só acender ou apagar, mas piscar, em vez da pessoa precisar fazer eletrônica 1, eletrônica 2 e eletrônica 3, como foi o meu caso na universidade, em que eu tive que aprender a fazer circuitos usando amplificadores operacionais, usando transistores, fazer polarização de transistor, fazer realimentação utilizando transistores para conseguir fazer uma oscilação controlada, utilizar ali um oscilador a cristal, isso aqui é um cristalzinho para o oscilador, em vez de usar capacitores e indutores ligados de maneira a criar uma oscilação, para no final de tudo fazer um LED piscar, e qualquer coisinha que ligasse errado, queimava tudo, os camaradas falam, não, a gente pode melhorar isso, pode ajudar as pessoas a entenderem esse tipo de eletrônica, que do ponto de vista de aplicação é muito simples, usando uma lógica programável, em vez do cara ter que fazer tudo a nível de hardware. Então, aproveitando o que os microcontroladores já fazem, mas sem o que é indesejável, que é o microcontrolador queimar muito fácil. Então, só para você entender nessa figura aqui do Arduino Uno,
que é o que eu botei aqui, o preço referência, que eu procurei ontem esse preço, inclusive, no Google Shop. Isso aqui é um microcontrolador, é o Atmega 328P. Então, é um microcontrolador muito barato. Todo o Arduino ele foi criado utilizando elementos baratos, de fácil acesso para quem mora na Itália. Então, que era fácil de juntar isso. Então, esse aqui até tem um ou outro dispositivo SMD, mas dá para fazer todo o Arduino sem usar nada SMD. Então, o microcontrolador ele não tá a versão SMD dele, tem até o Arduino Uno que tem o Atmega 328 versão SMD. Se você não sabe o que é isso, não tem problema, tá? Isso não é relevante para esse curso. Então, mas esse aqui, se queimar esse chip, a pessoa pode tirar a solda por trás da placa, tira isso aqui, bota o novo e solda de novo. Então essa é a ideia, ser simples. Então, só que esse microcontrolador é muito fácil queimar ele. É muito fácil ligar o errado na energia, na alimentação equivocada e ele queimar. Então, isso para quem está aprendendo eletrônica, se o cara não tiver muito seguro ali do conhecimento de eletrônica, ele vai fazer muita bobagem. Então, não é essa a ideia. Então, eles desenvolveram essa placa. Só que se a gente for ver, ela é uma placa de baixíssimos recursos computacionais. Então, olha aqui a memória RAM que o Arduino Uno tem disponível. 2 KB de memória RAM. A maioria dos celulares hoje tem 4 GB. Então, se o seu celular tem 2 GB de memória RAM, é 1 milhão de vezes mais memória RAM do que esse Arduino. O clock do seu celular, que tem aí pelo menos 2 núcleos, mas a maioria tem 4 núcleos, que é de 2 GHz, esse aqui é 16 MHz. É 100 vezes mais devagar do que o seu celular. Então, de fato bastante limitado do ponto de vista de recurso computacional, mas não é para fazer coisas muito rebuscadas, é para fazer projetos. Lembra que o objetivo dele era ensinar. Então a ideia dele não é nem ser uma placa de desenvolvimento, é ser uma placa educacional. Então vocês vão ver que ele é todo explicadinho, bem marcado o que cada pino significa. Então, desses 14 pinos digitais, né, do 0 até o 13, 6 deles tem como você fazer PWM, então são esses que tem esse tio aqui, o que quer que isso seja. Ele deixa muito claro quais são os pinos que são conectados ao TX e RX da comunicação serial, o que quer que seja isso. Ele tem um LEDzinho aqui para dizer que está ligado na energia, mas ele também tem LED quando o TX está chegando o bit nele, quando está saindo, desculpa, o contrário, quando está saindo o bit do TX, quando está chegando informação no RX, também pisca. Tem um LED interno para você fazer um pisca-pisca ali com esse LED ou usar ele para algum tipo de sinalização, que você não precisa nem fazer eletrônica para isso. Então, por exemplo, o Hello World do Arduino é com esse LED interno. A gente vai ver hoje esse Hello World, né, que é o programa Olá Mundo, que todo mundo que já fez programação sabe do que eu estou falando. Quando você vai aprender uma linguagem de programação, o primeiro programa que você faz ele é conhecido como Olá Mundo, Hello World em inglês. E o Hello World do Arduino é fazer um LED piscar, acende durante 1 segundo, fica apagado durante 1 segundo. Então faz esse pisca-pisca aí de 2 segundos de período, tá bom? Então ele tem 6 pinos de entrada analógica, ele tem uma tensão de operação de 5 volts, numa lógica em que 5 volts significa nível alto lógico, 0 volts nível baixo lógico. E uma das coisas mais poderosas que tem em relação ao Arduino é que tem proteção para o circuito interno
da corrente que você está jogando para dentro dele, e ele também limita a corrente que cada pino desse consegue entregar. Então, no manual diz que são 20 miliamperes cada pino desse, e de maneira geralzona, 50 miliamperes. Então, se você tentar pegar aqui do pino de 3,3 volts ou de 5 volts, para alimentar alguma coisa, no máximo ele vai te entregar 50 miliamperes. Então, você protege o seu dispositivo Arduino, você também protege o dispositivo que você está conectando. Então, fica mais difícil de queimar LED, fica mais difícil de estourar capacitor, fica mais difícil de queimar resistor. E quem está aprendendo eletrônica, se alguém aqui já fez eletrônica sabe do que eu estou falando, estufar capacitor não é difícil. Queimar resistor não é difícil. Queimar LED não é difícil. Mas usando essa placa didática para ensinar é mais difícil. Então eu brinco que eles criaram uma placa que ela é mais robusta a aluno, tá bom? Mas não é só aluno não, tá? Professor também. E o que o ESP tem a ver com isso? O ESP 32 e aqui começando pelo ESP 8266. O Arduino, ele não tem Wi-Fi. Na verdade, a única maneira nativa do Arduino comunicar com algum tipo de outro dispositivo é a comunicação serial. E a comunicação serial, vou até voltar aqui, não dá para ver nessa figura do jeito que ficou, mas aqui é um conector USB do primeiro tipo que tem, que é aquele cabo geralmente de conexão com a impressora. De um lado é USB, tamanho padrão, e do outro lado é aquele USB do tipo A, que geralmente é só impressora mesmo que tem. Então é até difícil de encontrar esse cabo hoje. Então a maneira de fazer ele conversar isso é via USB, é assim que ele conversa com o computador. É assim que você vai programar no computador e vai jogar para o Arduino um programa para ele usar. Então a única maneira dele comunicar nativa é cabeado e com essa comunicação serial, via USB. Só que num mundo cada vez mais conectado, sem fio, isso foi ficando muito ruim. E as pessoas começaram a desenvolver shields que você encaixa aqui em cima, nesses pinos. Então tinha um, por exemplo, que era o shield Ethernet. Então enquanto o Arduino na época era R$35, o shield Ethernet era 200. Imagina, para falar cabeado ainda. Depois inventaram um shield Wi-Fi, que era R$250. E, como o povo não é bobo, encontraram um chip Wi-Fi ESP8266, ou na verdade era o ESP01, que é uma plaquinha mais simples do que essa que tá aqui, ó, tá vendo que tem essa minhoquinha aqui? Isso aqui é uma antena embutida para Wi-Fi. Então, uma empresa resolveu criar um dispositivo que falasse Wi-Fi muito baratinho para ser utilizado nesses projetos no universo Maker, no universo IoT, de internet das coisas. Só que essa empresa, o povo dela não era bobo. Então o que eles fizeram? Poxa, tem tanta gente comprando esse dispositivo, o ESP01, e conectando com Arduino. Então eles começaram a melhorar o ESP. E aí fizeram o ESP12, que foi o que popularizou os projetos Arduino, ESP, no caso 12, para falar Wi-Fi. Então os caras falaram, poxa, mas o que acontece? A plaquinha que fala Wi-Fi, ela tem recurso computacional, tem mais recurso computacional do que o Arduino. Então, essa plaquinha só aqui, que as pessoas só estavam utilizando para falar Wi-Fi, ela tem 64 KB de memória RAM. Ela tem um clock de 80 MHz. Então, ela já tem entrada analógica. Uma só, é verdade, mas tem uma entrada analógica. Ela tem
11 pinos que falam, que são digitais, tanto entrada quanto saída, enquanto o Arduino Uno tem 14. Em vez de 6 PWM, tem 4. Então o que eles pensaram? Por que a gente não faz o nosso, muito entre aspas, Arduino? Por que a gente não cria a nossa plaquinha, só que em vez da gente chamar de plaquinha educacional, vamos chamar de placa de desenvolvimento. Pronto, foi isso que eles fizeram. Aí nasceu essa versão aqui do ESP, que foi a que popularizou demais o ESP 8266, que aí já é essa versão aqui, que é o ESP 8266 Node MCU, que é esse aqui. Que eu procurei ontem, R$26. Arduino, hoje em dia, o Uno, está R$60. Se você quiser comprar o que vem da Itália. Se você quiser comprar o que é fabricado em outros lugares, talvez você chegue aí a uns R$45. Só que ele tem menos memória RAM, tem um clock pior e ele nem fala Wi-Fi. E esse camarada aqui já fala Wi-Fi. Então, nem ficar conectado com o cabo você precisa. Então, isso fez com que o universo maker, o universo de projetos IoT explodisse. Então, essa placa aqui é uma das grandes responsáveis de fazer, de fato, esse universo de internet das coisas, tanto para pessoas com conhecimento de nível médio, pessoas com graduação e pessoas a nível de mestrado e doutorado fazendo pesquisas super avançadas na internet das coisas usando esse tipo de placa. Então, é algo muito, muito bacana. E eu gosto muito dessa historinha, porque é esse olhar empreendedor, é esse olhar de, tá conectando as coisas e, poxa, se eu consigo dar algo que é melhor, é mais barato, por que eu não vou fazer? Não, pelo contrário. Então, a empresa, né, responsável pelo ESP8266, então uma empresa, inclusive, comprou a outra, e hoje essa empresa é uma empresa enorme lá na China, que faz placas muito robustas, e tudo nasceu com essa dor que eles foram resolver, que é um Wi-Fi baratinho, que para implementar isso já era um chip que era melhor do que o usado no Arduino, mas que poderia fazer as mesmas coisas, entre aspas, com uma grande diferença, que é a tensão de operação. Arduino é 5 volts, a família ESP é 3,3 volts. Por quê? Porque o mundo de conexão sem fio, principalmente na faixa aberta, que é de 2,4 GHz, conversa 3,3 volts. Então, é inteligente que seja 3,3 volts. Bluetooth, quando você vai conectar o Arduino, você tem que fazer conversão para 3,3 volts. E esse camarada, nem isso você vai precisar fazer. Quando usa o ESP12, né, o pessoal usava com o Arduino, tinha que converter de 5 volts para 3,3. Então, para que fazer essa conversão se você já pode nativamente ser 3,3 volts? E daí nasce o ESP32, que é só uma evolução. Então, esse aqui é um dos primeiros ESP32, que é esse WROOM 32. E existem muitas versões diferentes do ESP32, inclusive a empresa, que eu esqueci aqui de anotar o nome da empresa, fugiu o nome dela, ela já tem várias outras placas, né? Então eles até estão planejando descontinuar o ESP32 para essas novas, acho que é o ESP35, uma coisa assim, que já tem bem mais recursos, mas o próprio ESP32, que é mais ou menos a mesma faixa do ESP8266, tá? Além de falar Wi-Fi, ele também fala Bluetooth. Por quê? Porque hoje em dia, virtualmente todo celular fala Bluetooth. Então, para conectar com o celular, pode fazer via Wi-Fi, mas de forma mais simples ainda, de forma mais tranquila ainda, faz isso já via Bluetooth, com uma garantia de que não vai competir com outros pacotes, porque conexão Bluetooth
é P2P, é um fala com um, então você garante exclusividade na comunicação. Então ele inclusive tem um Bluetooth padrãozão, mas também tem o BLE, que é o Bluetooth Low Energy, ele gasta pouquinha energia para comunicar. Então, enquanto um tem, vou até voltar aqui, eu esqueci, 64 KB de memória RAM, esse tem 320 KB de memória RAM, essa versão aqui. Enquanto o outro fala 80 MHz de clock, esse aqui é 240 MHz de clock, só, entre aspas, 10 vezes mais lento do que o seu celular. Então tem mais pinos que digitais para I/O, né? Tem 16 que falam PWM. Ele tem conversão analógica e digital, enquanto o ESP 8266 só tem uma entrada analógica, então que faz conversão analógico digital, é o ADC, Analog to Digital Converter, estou gastando meu inglês aqui, ADC, são 18 canais com 12 bits por canal, então tem 2 elevado a 12 possibilidades na hora de fazer a quantização, o que quer que seja isso, tá? Tanto o ESP8266 quanto o Arduino é de 10 bits, então, são só 2 bits, mas esses 2 bits é 2 elevado a 10 e 2 elevado a 12. Então, tem 4 vezes mais possibilidades, né? Então, se um tem 1024, o outro vai ter 4096 possibilidades, se eu não tiver feito a conta errada. Só que são 18 canais em série. Não consegue fazer 18 canais ao mesmo tempo, mas consegue separar 18 deles usando um protocolo de comunicação, e ele faz algo que nem Arduino, nem o ESP8266 fazem, que é DAC. É sair do digital para o analógico. Então ele tem saída analógica. E isso é muito bacana de fazer, né? Mantém lá a tensão de operação 3,3 volts. O ESP8266 com saída máxima de 12 mA de corrente por pino, 72 no geralzão, e aqui com 250 mA no geralzão, né? Somando todas as saídas, ou seja, direto da alimentação dele, 250 mA. Então ele é muito mais parrudo, muito mais robusto e mais barato ainda. Beleza? Então, aqui chega de blá 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 só e vamos ver esse treco aí funcionando. Então, vou aqui para a gente ver, mas antes de passar aqui para o Walkway, para a gente ver aqui o Olá Mundo e já começar a aprender como é que a gente faz a leitura do DHT22, queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, vocês querem perguntar alguma coisa. Nada? Tá tudo tranquilo, então? Tá bom. Se tá tudo tranquilo, vou voltar aqui a compartilhar para mostrar para vocês o Walkway. Eu estou abrindo aqui o exemplo de fazendo a leitura do DHT22 na IDE do Arduino. Já vou até mostrar aqui. Estou mostrando para o pessoal da gravação no YouTube, mas não estou mostrando para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela toda. Vocês estão vendo vocês mesmos. Então, aqui abri a IDE do Arduino e ele sempre carrega o último projeto. Esse aqui era o último projeto que eu abri. O que é muito legal da IDE do Arduino. Isso aqui já é uma versão antiga, tá? Tá na versão 2 e alguma coisa. Mas, como o objetivo dele é ser didático, quando você vem aqui no inglês, o meu está na versão em inglês, mas se você estiver na versão em português, é arquivo, vai em exemplos, ele tem os exemplos básicos todos, e se você quiser integrar o DHT22, que é o sensor que a gente vai usar,
com qualquer outra placa que você vai integrar, é só você vir aqui em Tools, ou no equivalente em português, né, que são as ferramentas, gerenciar bibliotecas ou Manage Libraries. Então, e se você quiser fazer com o ESP8266, tem um outro jeito, eu não vou explicar aqui como é que faz, mas se você procurar aí no Google, integrando ESP32 e ESP8266 com a ideia do Arduino, é um linkzinho que você vai entrar, ele vai te mandar um link referência que você vai botar ali no gerenciador de placa e já vai instalar isso. Toda vez que abre isso aqui, ele atualiza. Então, deixa ele acabar de atualizar. Então, se você escrever aqui DHT, vai esperar um pouquinho e já vai mostrar aqui todas as opções com o filtro que ele tem padrão. Então, ele mostra aqui um monte de coisa, tá, gente? Por quê? Porque como isso aqui é um projeto open source, é aberto, tem muita gente que faz a sua biblioteca, disponibiliza e o grupo Arduino vai lá e coloca já junto para você poder baixar. Então, se for descendo, a biblioteca que eu testei, que eu mais gosto, é essa daqui, ó. DHT Sensor Library, de quem? Da Adafruit, que é uma das empresas que faz o DHT22, que fabrica o DHT22. Então, é uma biblioteca que eu gosto muito. Então, a versão que eu tenho instalada é a 1.4.1, mas aqui, ó, por exemplo, está na 1.4.6. E na hora que você vai instalar, ele pergunta se você quer instalar só a biblioteca ou as dependências também. Como eu já tenho ela instalada, eu não sei se ele vai perguntar. Vamos ver aqui. Ele não vai perguntar nada, porque eu já estava com as dependências instaladas, mas você tem que instalar as dependências da biblioteca, senão ela não vai funcionar. E aí, toda vez que você instala uma biblioteca através do gerenciador de biblioteca, então ó, já instalou, ele já coloca junto alguns exemplos para você aprender a usar. Então, ó, vou ver aqui, ó, file, ou em português, arquivo, exemplos, aí você tem que procurar a biblioteca. Aqui eu tenho um monte de coisa, né, instalada, mas se você for procurando, ó, exemplos de bibliotecas que não são as padrão do Arduino. Aí a gente tem que procurar a do DHT22. Lembra que o nome dela era DHT Sensor Library. Eu tenho vários outros aqui. Então, ó, DHT Sensor Library. E aí tem dois tipos. DHT Unified Sensor e tem o DHT Tester. Vou abrir aqui os dois para mostrar um pouquinho a diferença. Isso aqui é utilizando uma biblioteca padrão da Adafruit, que eles usam para todos os sensores da Adafruit, tá bom? Então, ele é bem mais detalhado para várias coisas. Então, nesse caso aqui, ele está usando algo muito específico desse sensor. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou a DHT Unified. Então ele está chamando a classe DHT Unified porque ele está usando em conjunto o Adafruit Sensor e esse DHT-U. Deixa eu abrir aqui o outro. Que é esse tester. Então, se a gente for olhar, ó, esse DHT tester, ele só usa o DHT.H. Ele não usa o Unified Sensor. Então aqui, quem fez o exemplo, queria só estimular a pessoa a usar o Unified Sensor. Por quê? Porque ele imprime detalhes do sensor. Lembrei aqui agora, vendo? Tá vendo? DHT.getSensor. Então ele diz qual é o tipo do sensor, qual é o tipo do driver, a ID única do sensor. Para o nosso caso aqui, a gente não quer nada disso. Tá bom? Então eu vou ignorar esse exemplo. Unified Sensor. Ele complica mais um pouquinho. Para o exemplo mais basicão de todos. Então aqui ele está te dando até, ó, a dica. Ó, se você usar
uma placa com lógica 3,3 lembra de conectar a alimentação do DHT22 onde? No 3,3 volts. Se não, se você colocar tanto ESP32 quanto o ESP8266, tem os dois tipos. Tem a alimentação 3,3 e 5, mesmo que a lógica dos ESP seja 3,3. Então tem que lembrar de conectar no pino 3,3. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então aqui ele está dizendo, para esse exemplo, o pino 2 tem que estar ligado no pino 2 do sensor para qualquer pino do lado do DHT. Pino 3, ele está dizendo, da direita, bota no ground, se o seu sensor tiver 3 pinos. Se o seu sensor tiver 4 perninhas, ele está dizendo, liga o mais à direita, que é o 4º pininho no ground, e o 3º pino, deixa ele vazio, deixa ele suspenso, porque é um pino que não está conectado a nada. E ele sugere colocar um pino de 10 quiloohms no pino 2, entre o pino 2 e o pino 1. Tá bom? O DHT11, você precisa fazer isso. O DHT22, quem criou a placa diz que você precisa fazer isso, mas se você não fizer, não muda nada, pelo menos não nas coisas que eu já testei. Então eu, por exemplo, nunca faço isso, e já usei esse sensor direto para mais de 6 meses e ele continuou com uma medida correta, coerente. Então aqui, de maneira bem simples, o que a gente precisa fazer? O resto daqui é cabeçalho, tá? Mas a gente precisa incluir o DHT.H, tanto faz se você vai botar aspas duplas ou abre e fecha chaves, porque se instalou pelo gerenciador de bibliotecas, ele vai botar no lugar certo, então ele vai encontrar a sua biblioteca. Então aqui ele está dizendo aqui o pino de dados vai ser o pino 2. Então é o pino 2 do Arduino ou do ESP. Tá? Então ele tem aqui vai criar o sensor dentro da lógica de programação, e o jeito de fazer para Arduino e para ESP é a mesma coisa, tá, gente? Então, ficar tranquilo de eu estar aqui dentro do ambiente do Arduino. Então, isso aqui é a classe DHT, por isso que está maiúsculo, ele pintou de laranja. E a gente está dizendo, olha, vai estar no pino 2, o pino de dados. E qual é o tipo? Aqui em cima, ele colocou esse define. É o tipo DHT22. Então, é uma macro, tá bom? Então, que é conhecida, que macro é essa? Ela está definida aqui nessa biblioteca. Então, para enxergar o que está acontecendo, para que você possa usar o monitor serial da IDE do Arduino para ver esses textos aqui escritos, é que precisa desse serial.begin, precisa desse serial.println para fazer aqui o teste. Tá? Então, begin 9600 é a taxa de comunicação da placa com o computador para usar o monitor serial. O que essa linha aqui está fazendo? Do println. Isso é para, nesse monitor serial, que daqui a pouquinho você vai ver lá no Walkway o que é isso, imprimindo o que está escrito aqui, esse teste do DHT-XX. No caso, a gente poderia botar 22 aqui. Tá bom? Então lembra que depois eu tenho que iniciar o sensor. Isso aqui faz uma vez só. Porque essa função virtual setup no universo Arduino e ESP só é chamado uma única vez quando você liga a energia. Se você desligar a energia e ligar de novo, ele vai começar tudo de novo e vai chamar esse setup uma vez. Depois ele não chama nunca mais. E quando entra no loop, lembra que eu falei, o sensor DHT22, ele precisa esperar a cada 2 segundos
para que a atualização interna do sensor ela aconteça. Então ele aqui até diz, ó, quando você pede para o DHT te entregar qual é a umidade, ele aqui está dizendo, cada leitura leva uns 250 milissegundos para ele te entregar. Então, tem que tomar cuidado com você precisar de uma taxa de atualização mais rápida do que essa. Então, esse delay aqui é para isso, trava o funcionamento do programa nessa linha, e aí depois de 2 segundos ele vai continuar. Tem um jeito melhor de fazer isso, tá? Que você não trava o funcionamento. Então, quem faz aula de internet das coisas comigo, eu explico como é que faz isso, como não é o escopo desse curso ser mais robusto, mais detalhado, a gente vai para o que é mais simples mesmo, para que funcione. No nosso caso, isso aqui vai funcionar, não vai atrapalhar nada. Tá bom? Então, read humidity, então ele vai ler a umidade. Só que o que acontece? Umidade só tem um jeito de ler, que é a umidade relativa do ar, é em percentual, varia de 0 a 100%. Então, é um número em ponto flutuante, por isso que é esse float H, de umidade em inglês, que vem com H. Então, depois eu preciso escolher. Eu vou ler a temperatura em graus Celsius ou em Fahrenheit. No nosso universo de Brasil, a gente quer ler a temperatura em graus Celsius. A gente não quer ler em Fahrenheit. Mas é verdade que um para o outro é só fazer uma conta de conversão, mas você não precisa nem ficar fazendo a conversão. Ele já faz para você e já te entrega em Fahrenheit se você quiser. Então aqui, ó, se você quiser a temperatura em Celsius, é só chamar read temperature, sem botar nada no argumento. Se você quiser em Fahrenheit, tem que botar aqui dentro true. Então ele está mostrando como é que você faz isso. Tá? Então aqui tem como você descobrir se vê alguma leitura com erro. Então o mundo Arduino, né, IESP, tem essa leitura que não é um número. Então o próprio sensor, se der algum erro nele, ele vai dar um código de erro. Então se não for um número, se for um not a number, você não precisa imprimir isso, você não precisa fazer conta com not a number para não dar erro. Então, se veio qualquer um deles not a number, ele vai dizer, ó, deu erro. E basta um deles ser not a number para não ser confiável nem temperatura nem umidade. Tá bom? Uma medida que muitas vezes a gente quer em inglês chama heat index, em português é a temperatura relativa, então sensação térmica. Então essa sensação térmica, em inglês, em vez deles falarem algum tipo de sensation, qualquer coisa assim, é na verdade heat index. É como se fosse um índice de temperatura. E ele tem em Fahrenheit ou em graus Celsius, e aqui ele faz o contrário. O heat index padrão é Fahrenheit. Se você quiser o heat index em Celsius, é só você colocar esse compute heat index e é você mesmo que vai passar para ele. Então ele não faz uma leitura de novo. Ele vai fazer a conta. Você vai passar para ele qual é a temperatura em graus Celsius e vai dizer qual é a umidade relativa, vai dizer que é falso, você não quer em Fahrenheit, lembra que é o contrário de leitura de temperatura. Se você quiser em Fahrenheit, você tem que colocar true aqui. Aqui, se você não quiser, você tem que botar false. Tá? Então, por isso que ele botou HIF, é o Heat Index Fahrenheit. HIC, Heat Index em Celsius. E aqui tudo agora é imprimindo isso. É mostrando a umidade relativa, aí está mostrando qual é a temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e também mostrando o Heat Index. Beleza, gente? É um código muito simples. Tá? Então, antes de passar aqui para a próxima parte, eu queria perguntar aí se alguém tem alguma dúvida. Assim. Talvez tenham muitas dúvidas, mas uma dúvida assim,
mais ampla em relação ao código ali que eu passei. Deu para entender a ideia geral desse código? Deixa eu perguntar diferente. Alguém aqui já programou em Arduino ou em ESP32 ou ESP8266? Se não quiser falar, escreve aí no chat. Quem aqui já programou em Arduino ou ESP32, ESP8266? Escreve aí. Olha lá. Ah, o Cristiano me lembrou aqui a empresa Expressive. Obrigado, Cristiano. Então, o Wesley já programou em Arduino ou ESP266. Vitor e Marcos não. Fala aí, gente. Tem mais gente aqui participando. Quem puder aí, se manifesta, por favor. Wesley também nunca programou com isso. Isso é bom saber, tá, gente? É para saber qual a velocidade que eu vou, os exemplos que eu vou dar. Como ficou gravado, tá, gente? Você pode voltar lá depois e ver, mas vai ficar aqui gravado, ó, Pedro Henrique também não, show de bola. Vai ficar gravado, inclusive como eu vou fazer agora no Walkway, tá bom? E eu vou mostrar também essa primeira parte, dá para fazer também no Tinkercad, então eu vou mostrar esses dois, mas a gente vai ficar, o foco é o Walkway. Por quê? Porque o Walkway a gente vai conseguir conversar com o servidor MQTT. Então ele tem essa vantagem da gente conseguir conectar com um servidor real. E isso vai ficar na nuvem e a gente vai conseguir conectar isso com o OpenHub. Então para o OpenHub não vai fazer a menor diferença. Se veio de um DHT22 real, se veio de um DHT22 virtual que está simulando uma realidade, não faz a menor diferença. Então, se você quiser comprar um ESP32 ou ESP266, quiser comprar um DHT22, comprar ali uma plaquinha pequenininha, uma protoboard pequenininha para conectar, nem precisa, mas se você quiser, para ficar melhorzinho ali, você juntar isso tudo no circuito que eu já vou mostrar e você deixar na sua casa, na sua sala, monitorando e mandando isso para o servidor MQTT, a gente vai conseguir ver no OpenHub. Então isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Então tá bom. Então, obrigado aí por vocês terem falado. Vou voltar aqui a compartilhar a tela, porque agora eu vou abrir o Walkway. Eu até falei aqui do Tinkercad, mas só se der tempo, né? A gente tem mais 1 hora. Vou focar aqui no Walkway. O que acontece? É um nome esquisito, tá? Mas se você escrever errado no Google, ele vai consertar para você. Mas ele aqui já deixa na cara do gol qual é o objetivo dele. Ó. World Most Advanced ESP32 Simulator. Então o objetivo do Walkway é realmente ser um simulador de ESP32. Ele tem alguns outros aqui, mas o foco dele é o ESP32 e esses aqui são os grátis, mas tem alguns outros aqui que são pagos, então ele tem uma integração muito bacana. Não estou fazendo propaganda do Walkway, não ganho nada com isso, tá? Eu nunca paguei, então eu não tenho o Pro. E ele é muito legal porque ele tem vários projetos de IoT. Então, para vocês, por exemplo, que estão aprendendo, ele é muito bacana, porque ele tem justamente o que a gente quer fazer. E olha aqui, ó, na cara do gol, ó, MicroPython MQTT Weather Logger. É o que a gente quer. Tirando o que está escrito aqui, ó, MicroPython, porque a gente não quer Python, a gente quer C++, que é a língua nativa aí do Arduino, não é bem a nativa do ESP32, mas é uma das mais usadas por enquanto, apesar de Python também, mas eu não sei Python o suficiente também por enquanto, não quero aprender. Então, se a gente clicar aqui, vai abrir direto já o Logger, é aquele que faz o log, que faz um diário, ou seja, é um monitor do clima. Então, e quando a gente fala weather, é clima, geralmente falando temperatura, umidade, né, sensação térmica,
mas também passa por chuva, essas coisas, e obviamente não é isso que a gente vai fazer. Mas aqui ó, tem vários outros projetos, tá? E você pode fazer o seu. E se o pessoal gostar do seu projeto, eles disponibilizam para outras pessoas. A única coisa que eu não gosto do Ocui é que não é fácil encontrar projetos. Tá? Então, eu vou clicar aqui no ESP32. Então, ele vem para cá, tem um monte de projetos, né, que eles promovem, né, são projetos para ajudar as pessoas a aprenderem como é que faz. Então, vou clicar ó, justamente no que tem MicroPython MQTT Weather Logger. Então aqui, se a gente for ver, ele está mostrando ó, o DHT22. Então, olhando o DHT22 de frente, tá bom? Então, a gente aqui, ó, deixa eu botar aqui rapidinho na apresentação, seria essa forma de olhar o DHT22, porque tem as costas dele, que seria ver aqui essa parte que tem um furinho sem estar na frente. Esse gradeado atrás é uma chapa branca. Tá? Então, olhando ele de frente, o pino 1, que é o pino da esquerda, é VCC, é a alimentação. Se você tiver numa placa que a lógica dele é lógica 5 volts, você vai ter que conectar no 5 volts. No nosso caso do ESP32 é 3,3 volts, por isso que está conectado no 3,3 volts. O segundo pino é o pino de dados. Então lembra que aquele exemplo que eu peguei do Arduino, ele diz, olha, conecta no pino 2. Qual pino? O pino de dados. Tá? Então o pino de dados aqui, ó, nesse exemplo, está conectado no pino 15 do ESP. É por isso que se a gente for olhar aqui ó, no Python, por mais que a gente não entenda nada de Python, vou assumir isso, tá vendo? Ó? O pino dele tá o 15, beleza? Só que isso aqui tudo é o Weather Logger. O que eu vou fazer agora, para a gente nem ficar comparando com o MicroPython, eu vou aproveitar aqui essa ideia, só vou acabar de explicar aqui, e a gente vai começar um projeto do zero e vai conectar o ESP32 com o DHT22. Então, ó, lembra? O pino 3 é esse NC, não conecte, ele não está conectado a nada, então é para deixar vazio mesmo. E o último, você tem que ligar ao GND, que em inglês significa ground, que não é fio terra, tá bom? Até hoje eu não sei porque que chama isso, mas na verdade é o referência, tá? Não é o terra mesmo. Tá? Então, é o referência do circuito, por isso que está aqui essa cor preta. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui e vou começar ó, com um ESP32 padrão. Então, ao fazer isso, ó, tá vendo que ele escreveu aqui, ó, sketch.ino, e ele já está ó, com uma cara Arduino. Ele não está com aquela cara Python, ele está com uma cara C. Isso aqui está em C. Então, o que a gente vai fazer sem medo de ser feliz? Venho aqui no Arduino, vou pegar aqui ó, o DHT Tester. O que eu vou fazer? Vou copiar tudo. Então, no meu caso, se eu apertar Ctrl e A, selecionei tudo. Ctrl C, ou se você quiser selecionar tudo e clicar com o botão direito, copiar. Então, copiei. Vou agora selecionar aqui tudo, Ctrl A também, e vou colar. Substituir tudo. Beleza? Sem medo de ser feliz. Então, só que agora, ó, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou chegar aqui para o lado. A gente precisa inserir o DHT22. Então, venho aqui no mais. E agora eu tenho que procurar quem? O DHT22. DHT. Opa, cliquei fora. DHT22. Então, e a gente vai conectar daquele jeito que a gente tinha visto. Ó. VCC. Onde? No VCC. Se você é que nem eu e tem agonia,
de ficar assim, me ajuda. Me ajuda. Isso. Então, vamos deixar isso aqui mais bonito. Pronto. Vai ficar menos embolado. O segundo, ó, SDA. Esse SDA é por causa do protocolo. A gente quer conectar ao pino de dados. No exemplo que a gente viu, ele estava botando no ESP15. Não quero o ESP15, eu quero outro. Aqui ele está dizendo até quais são os números. Vou botar no ESP2. ESP2. Por quê? Porque aí eu deixo aqui, ó, 2 mesmo. O não connect, eu não vou conectar. E o ground, olha que legal, ele mesmo bota a linha preta. Então, vou procurar aqui um ground. Tem aqui em cima ground, ou se eu quiser usar o mesmo que a gente viu no outro exemplo, deixa eu achar aqui o ground, aqui o ground 1, claro que a gente não vai deixar assim atravessado. Vai deixar assim para ficar mais organizado. Beleza? Simplesinho desse jeito. O que a gente precisa fazer agora para saber se está funcionando? Simular. O que acontece? O ESP32 ele não gosta muito dessa velocidade 9600. Lembra quando a gente abriu aqui o novo? Ele tinha colocado serial.begin 115 e 200. Então eu vou, em respeito a isso, botar a mesma coisa. 115 e 200. Então, vou simular. Então, ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque essa biblioteca não foi instalada. Tá bom? Então, vou instalar. Então, ele agora instalou essa biblioteca aqui no Library Manager. Então, vamos ver se agora vai dar tudo certo. Se eu não esqueci de mais nada, ele tem que funcionar. Então, lembra, ó, primeira coisa que ele faz é DHT teste. Então, ele deu algum erro aqui na leitura. Então, vou botar no pino 15, não sei se ele está chateado com o pino 2, mas só para a gente entender como é que é a simulação, o que a gente tem que fazer? Ó? Ao mexer aqui, eu digo qual é a umidade relativa. E ao mexer aqui, eu digo qual é a temperatura. Tá? Se ele está dando um erro aqui, vamos trocar de pino. Em vez de botar no 2, vamos botar no pino 15, que é o que ele estava sugerindo, no outro exemplo. Vem aqui e a gente troca para 15. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Pronto, ele funcionou. É que, se eu não me engano, o pino 2 ele é um pino protegido para algumas coisas. Então, mas para evitar de eu falar bobagem, vou ficar aqui. Por enquanto eu não lembro o que é. Se vocês puderem me lembrar, no nosso próximo encontro eu digo por que não funcionou. Então, olha aqui, ó. Está colocando umidade relativa 40%, temperatura 24 graus Celsius, que em Fahrenheit é 75,2 Fahrenheit, com uma sensação térmica de 23,5 graus Celsius, que é a mesma coisa que 74,3 graus Fahrenheit. Beleza? Então, se eu vier aqui e mudar, ó,
Ah, e se eu botar aqui, ó, 58%? Pronto, ó, tá vendo? Que enquanto eu estava até mexendo, ele já foi ali. Então, ó, aumentei a umidade relativa, a temperatura foi a mesma, e o que aconteceu com a sensação térmica? Aumentou um pouco, que é mais ou menos o que a gente percebe. Quando o dia ele está muito úmido, parece que fica mais quente. Então, mesmo, ó, vou botar aqui 100%. Então, mesmo que o termômetro diga uma coisa, então, ó, tá vendo? Quando estava em 40%, a sensação térmica era de 23 graus Celsius. Temperatura, vou botar aqui, umidade baixinha. Tá vendo? Ó? Parece que está mais frio do que está. Porque a nossa percepção de temperatura passa também pela umidade relativa. Tá? Então, para a gente não ficar com esse Fahrenheit aqui que não ajuda a gente para nada, o que eu vou fazer agora? Vamos tirar o que é Fahrenheit. Ó. Ah, não quero nem ler Fahrenheit. Vou tirar. Então, não faz sentido esse teste do is not a number de Fahrenheit. Vamos tirar também o computar heat index Fahrenheit e vamos tirar, ó, o que está em Fahrenheit. Então, ó, a temperatura grau Fahrenheit vamos tirar. Vamos tirar isso aqui. HIF. Vamos tirar isso também. Então vai ficar menos poluído aqui. Vamos rodar de novo. Se eu não fiz nenhuma bobagem, tá lá. Umidade relativa. Ah, eu fiz bobagem. Vamos lá. Isso é até legal que tenha acontecido, que eu apaguei a última linha e nem tinha percebido, que ele está colocando tudo numa linha só. Por isso que ele está usando serial.print. O que serial.print faz? Ele escreve no monitor serial. No Arduino, a gente teria que apertar isso aqui, ó. Serial monitor em inglês. Em português eu acho que fica monitor serial. Que ele abre uma janela nova, mas ele não vai deixar porque eu não tenho nenhuma placa aqui conectada fisicamente, mas ele abre uma janelinha nova do monitor serial e no Ocui ele já faz isso automaticamente aqui embaixo. Então, aqui ó, ele também poderia mostrar gráfico, mas tá fora do, por enquanto, o que eu quero mostrar. Então ele escreve tudo numa linha só. E aí como é que a gente faz para pular a linha? Aí tem duas maneiras de fazer isso. Quem vem do universo de programação em C, eu poderia vir aqui, em vez de dar um espaço, colocar barra N. Então, ao colocar barra N, a maioria dos monitores seriais, ele entende como é para a linha de baixo. Isso é um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer, em vez de botar barra N, é colocar aqui print LN. Então, o que o print LN faz? Ele é o print e no final ele bota uma linha. Então, só para a gente comparar esses dois, eu vou botar aqui só o print e vou botar aqui o barra N. Vou botar para simular de novo. Então, vamos lá. Chatão ficar esperando esse negócio, né? Então, se eu lembrar na hora de editar, eu vou cortar essas partes. Então, ó, tá vendo? Ele já vai para a linha de baixo. Esse é um jeito de fazer. Quem está mais acostumado a usar o printf e tal. Outra forma de fazer é usar o println. A gente vai ver que vai ter o mesmo resultado. Tá? Então agora, para essa nossa estação meteorológica, esse nosso sistema de monitoramento
de temperatura e ambiente, temperatura e umidade relativa do ambiente, o que a gente precisa fazer? A gente agora precisa conectar isso com um servidor na nuvem. Tá vendo? Ficou a mesma coisinha. Vou botar lá naquele valor padrão, se eu conseguisse. Então, botei aqui 40,5. Tá? Então, para a gente conectar com um servidor remoto, para que a gente consiga colocar isso na nuvem, a gente primeiro precisa entender o porquê que a gente tem que fazer isso, né? E depois a gente precisa realmente fazer isso. Vou parar aqui de simular, mas deixa eu, antes de avançar, gente, perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida do que foi falado até aqui? E lembrando, tá, gente, que qual é a minha expectativa? Que vocês façam isso que eu fiz no Ocui hoje. Que vocês mesmos implementem isso e vocês mesmos façam essa comparação. A vantagem é que o vídeo vai estar no YouTube, se eu conseguir fazer as edições que precisa, então amanhã já vai estar no YouTube, né? Amanhã, dia 11 de outubro de 2024. Então, estou falando isso porque vai ficar gravado. Então, é importante que vocês mesmo façam. Pode falar aí, Cristiano. Não. Sim, sim. Isso que você falou é bacana. Então, no ESP 32, a princípio não precisa se preocupar com isso, não. É porque no o ESP 8266, dependendo da versão que está sendo usada, apesar de estar escrito a D1, D2, D3 e a gente associar direto aos números 1, 2, 3, 4, não é esse mapeamento. O mapeamento ele é esquisito. Então, no ESP 8266, precisa fazer, em vez de colocar ali, para o pessoal entender, né, o que está sendo falado aqui, eu vou até voltar aqui para o óculos, deixa eu partilhar a tela. No, no ESP 32, se for ver, ó, tá vendo que ele está colocando, ele está chamando o pino por um número. Então tá vendo? Aqui tá. É porque ele está dizendo que é do ESP, né? Isso é legal para a gente saber do que é. Então, é, é o pino VN do elemento ESP. É o pino 34. Então ele é numerado mesmo. Então tá vendo aqui? Esse aqui, ele é o pino D2, é o pino D3. Aí teria que botar a macro D2 e D3.
No universo ESP 8266, eles todos vêm escrito D1, D2. O pessoal entendeu? Vou procurar aqui. Ó. Então tem um que, por exemplo, deixa eu botar o Node MCU. Deixa eu ver se esse aqui apareceu. Ó, deixa eu... Ficou muito pequeno. Deixa eu... Ok. Então aqui, se a gente for olhar, tá vendo que não tá o número mesmo. Tá D1, D2, D3. Ele aqui até tá botando nesse site que o pino D1 está conectado a GPIO 5. Então, o pino que está escrito aqui D1, na verdade, é o número 5. O pino D2, na verdade, é o número 4. O pino D3, na verdade, é o 0. O D4, na verdade, é o 2. O D5, na verdade, é o 14. É uma doideira isso. No ESP8266, confesso que nem sei por que é assim. Então, no ESP8266, por exemplo, se a gente estivesse usando aqui e tivesse colocado no pino D2, o que teria que ter feito? Aqui onde está escrito DHT PIN 2, teria que botar D maiúsculo 2, porque é uma macro, tá bom? Então o compilador, se tiver na placa certa, então como é que você vai saber? Na ideia do Arduino, aqui ó, tá vendo? Ó, board, placa, eu posso escolher várias. Então, eu tenho instalado aqui as placas do tipo Arduino, tem as placas do tipo ESP32 e tem as do tipo ESP8266. Então, por exemplo, aqui, ó, a Node MCU 1.0, por exemplo. Aí, ao botar D2, ele já sabe qual é a placa. Desculpa, qual é o pino. Tá bom? Vocês não estavam vendo a ideia do Arduino? E eu compartilhei a janela, então, né? Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda. Compartilhei errado. Então, aqui naquele exemplo que a gente viu do D-Tester, estava assim, DHT PIN 2. Então, se estivesse usando um ESP8266, teria que botar aqui D2 grande, né, D maiúsculo 2, e aqui, ó, na placa, então, originalmente aqui no que eu tinha mostrado, estava esse ESP32 Dev Module, se eu não me engano. Então teria que ser uma dessas placas aqui. Ó. Por exemplo, Node MCU, ou um que tem no laboratório aqui no Cefet, que é o EMOS D1R1. Né? Então, aí todos esses a gente tem que usar essa macro, tá? Em vez de colocar o número direto do pino. Beleza? Show de bola, gente? Mais alguma dúvida em relação a isso? Show? Tá, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela de novo, porque agora a gente precisa entender um pouco o, o porquê que eu preciso, né, realmente desse intermediário para que eu consiga falar com o OpenHub. A própria documentação do OpenHub, ela é muito boa, tá, gente? A versão hoje do OpenHub é estável, é a 4.2.2. Não vou ensinar como é que instala o OpenHub.
tá? No nosso próximo encontro a gente já vai usar o OpenHAB, tá? Mas não vou ensinar como é que instala, mas tem aqui no site deles esse Installation Overview. E aí depois, se você quiser instalar no seu computador Windows, como é que você vai fazer? Se você quiser instalar no seu Raspberry Pi, você vai querer esse OpenHabian aqui, mas não é isso. Tá fora do escopo, né? Porque o objetivo aqui é ser bem curtinho. Não foi? Então, o que acontece, gente? Eu gosto muito desse site aqui da documentação do OpenHub, por isso que eu até vim aqui, em vez de eu mesmo fazer o meu, porque aqui mostra um pouco o porquê que a gente precisa dele. Então, a ideia do, desse protocolo de comunicação é vários dispositivos se conectarem a um intermediário. Então, imagina que eu tenho, nesse nosso sistema, em vez de ser uma única sala em que eu estou monitorando temperatura e umidade, imagina que nesse ambiente aqui que eu estou, que é o NUPEM, aqui do Cefet Nova Iguaçu, que aqui tem 13 professores que ficam aqui, tem 13 salas diferentes. Imagina que eu tenho aqui um sistema integrado, que eu tenho o monitoramento de temperatura e umidade da sala de cada um desses professores. Então, só que aqui na minha baia, que é a baia 5, né, a minha sala, imagina que eu estou interessado lá na minha casa em saber como é que está a temperatura e a umidade na minha sala. Eu não estou interessado muito em como é que está a temperatura e a umidade de outros professores. Mas talvez o gestor desse ambiente aqui, o gestor de todo o Cefet Nova Iguaçu, seja interessante para ele saber como é que está a temperatura e a umidade das várias salas. Inclusive, por exemplo, não acontece, não costuma acontecer, mas vamos dizer que por alguma eventualidade eu esqueci aqui o ar-condicionado ligado. Então, por exemplo, faltou luz. E aí eu não sabia que eu não lembrei que o ar-condicionado estava ligado. Eu fui embora sem luz e aí a luz voltou e o ar-condicionado estava ligado. Aí quando a luz volta, ele liga de novo. E imagina que agora o gestor, ele, opa, apareceu lá que a baia 5, pô, não tem ninguém na baia 5, mas a temperatura está baixinha. Pô, e eu sei que lá fora a temperatura está, sei lá, 40 graus e na baia 5 a temperatura está 25 graus. Pô, tem alguma coisa errada. Aí o camarada pode vir aqui, abrir a sala, desligar o ar-condicionado. Isso a gente pode levar para vários contextos diferentes. Então, pessoas diferentes querem acessar informações diferentes. Mas é a mesma. Então, assim, mas imagina que então esse gestor e eu, a gente quer acesso à mesma informação. Então, a informação, ela, nessa ideia do MQTT, a informação chega num agregador de informação, que é esse servidor, que o nome mais usual para essa figura da rede é o tal do broker. Então ele faz essa intermediação. O broker é esse, eu vou deixar aqui as duas figuras, é esse que faz faz esse intermédio, essa intermediação, faz essa mediação entre quem está numa ponta com a outra ponta. Então, a informação vai passar por esse servidor, esse broker, tá? Então, quem tem interesse em acessar aquela informação, acessa. Mas quem não tem interesse, não precisa acessar. Então, essa é a ideia, tá, do protocolo MQTT. Então, ele é um protocolo que ele é Message Queue Telemetry Transport. Eu estava tentando lembrar e está escrito aqui em cima. Então, Message Queuing Telemetry Transport, que é o transporte de
uma fila de mensagens para telemetria. Tá? Mas é uma comunicação baseada em tópicos. Então é isso. A informação ela é publicada em um tópico e quem tem interesse em acessar aquela informação, ele se inscreve naquele tópico. Então, em inglês, o publicar é publish e o se inscrever é subscribe. Então, é isso que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar pegar, então, agora no nosso contexto bem restrito, né? A gente vai precisar pegar a informação de temperatura e umidade, vai precisar publicar isso no broker MQTT e quando o OpenHub for se conectar, ele vai se conectar também ao broker MQTT. Mas eu, enquanto dispositivo, então o ESP publicando no tópico e o OpenHub se inscrevendo no tópico. É simples como isso. Tá? E essa estrutura de tópicos, na verdade, é como se fosse aquilo que a gente está vendo na internet. Então tem um endereço raiz e para acessar as diferentes pastas, porque é isso que está acontecendo lá no servidor, tem o endereço padrão, tem uma pasta chamada addons, tem uma outra pasta chamada bindings, uma outra pasta chamada MQTT Generic e tem um site, uma página chamada, muito entre aspas, isso que eu vou falar agora, é hashtag MQTT-things-end-channels-bind. Não é exatamente isso, mas essa é a ideia. O que seria o tópico? Seria o tópico raiz openhub.org, um tópico filho addons, um tópico filho bindings, um tópico filho MQTT generic e o tópico onde realmente vai estar a informação MQTT things and channels binding. No nosso caso, por exemplo, seria isso tudo barra temperatura. Isso tudo aqui barra umidade. Pronto. Então, quando eu envio a informação de temperatura, para ficar mais fácil, openhub.org barra temperatura. Pronto, está lá a informação da temperatura, que vai ser um número. E o openhub.org barra umidade, que vai ser um outro número. Beleza? Só que qual é a questão? Por que eu não fico só com esse broker? Porque a ideia do broker é sempre a informação mais atual. Então, se eu enviar uma informação nova, a antiga joga fora. Então, se eu fizer isso, eu não consigo ter um histórico. Eu não consigo fazer um gráfico de evolução para saber como é que está mudando a temperatura e a umidade ao longo do tempo. Então, é para isso que a gente vai precisar do OpenHub. Beleza? E qual é, então, o broker que a gente vai usar? Eu poderia instalar nessa minha máquina local aqui um broker que ele é gratuito. É o mais usado que tem quando a pessoa quer colocar na máquina dela local, que é o Mosquito, com 2 T's. Então, MQTT, Mosquito. Então, desse grupo chamado Eclipse, né, uma fundação toda para open source. Então, tudo que a Fundação Eclipse faz é open source, isso quer dizer que qualquer pessoa pode usar, ela inclusive pode explorar comercialmente, ela pode fazer a versão dela, fechar e distribuir. Então, o Eclipse é nessa lógica open source, é muito bacana. O OpenHub faz parte do grupo Eclipse, né? Nasceu dentro do grupo Eclipse, é bem legal. Então ele é open source, mas eu não quero colocar no meu computador local. Por quê? Porque se eu quiser acessar externamente aqui, no Cefet, por exemplo, eu não conseguiria acessar, fica bloqueado para acesso externo como uma forma de proteger. Então é segurança, isso está certo. Então, mas se eu quiser fazer, o que eu posso? Eu posso usar, então, estou vindo aqui para o HiveMQ, isso aqui é o e-book deles sobre MQTT, então se vocês entrarem no site do HiveMQ,
tem lá baixar o livro deles, é bem bacana. Tá? Mas eu vou voltar aqui para o site padrão do HiveMQ. Então, se você entrar aqui, ó, é uma plataforma que ela pode ser usada de forma totalmente gratuita, mas você pode testar a versão paga deles de forma gratuita e depois, se você quiser explorar aí comercialmente, você pode fazer. Meu objetivo não é fazer propaganda do HiveMQ, mas eu vou usar porque ele fica na nuvem, ou seja, eu aqui onde estou não vou ter problema com isso, porque eu só vou enviar a informação para ele e eu vou ler a informação dele. Então ninguém vai entrar no computador que eu estou aqui para fazer nada. Então é mais seguro, entendeu? Então a única maneira de acessar essa máquina vai ser usando uma porta que é segura de abrir, que é só para leitura. Então é mega de boa isso. Então, se a gente vê aqui ó, em MQTT, se a gente for olhar, tem um Public MQTT Broker. É o que a gente quer. A gente quer usar justamente o public e totalmente gratuito broker MQTT. Por isso que ele é muito bacana. Então, como é que eu acesso esse broker? broker.hivemq.com. A gente já vai ver como é que faz isso. Através da porta TCP 1883. Se eu quiser acessar via WebSocket, eu tenho que usar a 8000. Se eu quiser usar a porta TCP usando segurança TLS, eu tenho que usar 8883. Se eu quiser usar WebSocket com segurança TLS, 8884. A gente não quero fazer nenhum tipo de autenticação. É o mais simples possível. Então, é esse aqui. Então, a gente precisa aprender a enviar informação. Só que antes da gente aprender a enviar informação usando lá o Walkway, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o cliente gratuito deles. Então não preciso baixar nada. Ele é WebSocket. Então ele é totalmente web. Então eu posso acessar aqui, ó, clicando aqui, ou eu venho aqui no MQTT Client Tool. E aí tem esse, ó, HiveMQ WebSocket Client. Então, ele é todo gratuito. Deixa eu ver. Isso aqui é só para Public Broker. Pronto. Então era só clicar ali no botão. Então aqui, para a gente entender essa questão da estrutura de tópicos, o que a gente vai fazer? Isso eu vou pedir para vocês. Qual é a ideia? Aqui a gente tem que começar a pensar esse jeito de pensar a internet das coisas. Que a gente precisa pensar em graus de abstração. Então, pensar em o que é o meu ambiente, o que é o dispositivo. Então, para não ficar muitos níveis de abstração, vou pegar esse ambiente aqui onde eu estou, que é uma sala. E essa sala que eu estou, ela vai ser, então, o meu ambiente a ser avaliado. É o ambiente em que a temperatura vai ser medida, tá bom? Então, esse ambiente, ele vai possuir dois dados, duas informações que eu quero descobrir sobre esse ambiente: temperatura e umidade. Então, isso é um grau de abstração que a gente vai precisar ter, tá? Então, até para ajudar mais aqui, vou vir aqui para o PowerPoint. Então, vamos lá aqui a nível de graus de abstração. Então, vou botar aqui uma hierarquia. Então, o que eu vou botar aqui? O meu ambiente que eu quero monitorar é essa minha sala aqui. E essa aqui, o nome dela oficial aqui dentro do Cefet Nova Iguaçu
é a baia 5. Só que essa baia 5, existem outros ambientes aqui dentro do Cefet que também tem a sua baia 5. Então, essa baia 5 ela fica num ambiente mais específico ainda, que é o NUPEM. E, ao falar NUPEM, já é um ambiente que é um grau de abstração suficiente para qualquer pessoa dentro do Cefet Nova Iguaçu saber o que é. Então, para não ficar abrindo muito, então imagina aquele exemplo que eu dei, que é um gestor aqui de todas as baias do NUPEM, e ele está interessado em saber a temperatura e umidade de todas as baias. Então, eu vou escrever aqui NUPEM. Deixa eu tirar isso daqui. Pode ficar maior. Então, aqui é uma ideia de auxiliar, né? Nenhum desses dois. Então, dentro do NUPEM, o que eu tenho? Eu tenho a baia 5. E faz parte da baia 5. Eu vou adicionar a forma aqui abaixo e uma outra forma aqui também abaixo. Então tá vendo aqui, tá? Essa daqui tá ligada diretamente à baia 5 e essa também é ligada diretamente à baia 5. Não tá um embaixo do outro. Então aqui eu tenho temperatura graus Celsius e eu também tenho umidade relativa em percent. Beleza? Então essa daqui é a minha estrutura lógica. São os meus níveis de quem está dentro de quem. Então, o NUPEM é o nosso caminho mais raiz de todos, é o nosso ambiente mais externo, é o nosso nível hierárquico mais acima, e um nível abaixo é a baia 5. E a baia 5 possui duas informações que eu quero acessar: temperatura e umidade. Então, é exatamente esse grau de abstração que eu vou considerar. Então, nesse grau de abstração, o que eu vou precisar criar? Primeira coisa, eu preciso conectar. Não preciso me preocupar com absolutamente nada do que está escrito aqui. Então, isso aqui é o padrão que está. Vou simplesmente apertar conectar. Pronto, conectou. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular o que esse sistema vai fazer. O que esse sistema vai fazer? Não é o que ele está fazendo agora. É o que ele vai fazer, que é, ele vai capturar temperatura e umidade a cada 2 segundos. Você acha que isso faz sentido? Temperatura e umidade mudam tão rápido assim, quando a gente está falando de ambiente? Não. Na aplicação que a gente não quer detectar incêndio, a gente não quer detectar uma mudança repentina de temperatura, a gente quer detectar como é que está a temperatura ambiente ao longo do tempo. Então, fazer uma medida a cada 10 minutos, mais do que suficiente. Até porque imagina que agora eu quero guardar essa informação ao longo de 10 anos, sei lá. Imagina a quantidade de informação. Até para a gente fazer esse ensaio mental, vou pegar aqui a calculadora. Então, vamos fazer o seguinte. Imagina que eu quero guardar a informação para sempre, tá? De temperatura e umidade. Temperatura é um número que tem vírgula, tem casa decimal. Então, vamos guardar, a gente não quer tanta precisão assim. Então, um número em ponto flutuante. Ele é um float. Ele tem 32 bits. Beleza? Então, vou guardar 32 bits de informação. Como a gente guarda? O jeito da gente medir informação dentro de um computador não é por bit, é por byte. Vou dividir isso por 8, que são 4 bytes.
Só que além de temperatura, eu também tenho umidade, que também tem vírgula. Então, também é um outro float. Então, em vez de 4, eu tenho 8 dividido por 8, nada. Eu tenho 8 bytes a cada vez que eu faço uma medida. Do jeito que está agora, ele pega a cada 2 segundos. Tá? Como ele leva aqui, ó, 250 milissegundos para pegar a umidade, mais 250 para pegar a temperatura. Vai fazer uma continha aqui e tal. Vamos fingir que leva 3 segundos. Então, 8 bytes a cada 3 segundos. Beleza? Então, na verdade, eu multipliquei por 3, está errado. É 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, quantos bytes eu vou guardar dentro desse 1 minuto? Então, é 8 bytes vezes 60 segundos, mas eu pego a cada 3. Então, 160 bytes por minuto. Beleza? Só que agora, esses 160 bytes que eu tenho em 1 minuto, tem quantos minutos em 1 hora? Tem 60. Quantas horas por dia? 24. Quantos dias em um ano? 365. Ou seja, para guardar temperatura e umidade ao longo de um ano, eu estou gastando 84 megabytes. Ah, por que isso? De boa. Meu computador aqui tem 1 tera. Agora imagina que você está fazendo um sistema que você tem aqui o caso que são 13 salas. Já é 1 giga que eu estou guardando. Só que agora eu quero guardar aí pelo menos ao longo de 10 anos. Eu tenho 10,9 gigas só para esse tipo de informação. É um exagero. Não precisa. Dá para ser melhor do que isso. Tá? A gente pode... Não muda tanto assim. Então, em vez disso, a gente vai pegar uma leitura a cada 10 minutos. Já está ótimo. Quem é muito preciosista, e já falando lá do OpenHAB, o padrão do OpenHAB é minuto. É 1 por minuto. Mas ainda assim é um exagero. Vamos ficar aí com uma leitura a cada 10 minutos. Tá bom? Então isso aqui é só para a gente fazer escolhas conscientes. Então, voltando para cá, lembra que o nosso nível de abstração tá no PEN, é o nosso nível hierárquico maior nessa nossa arquitetura aqui em pensamento. Logo dentro dela está a baia 5. E a baia 5 tem 2 informações, temperatura e umidade. Como é que a gente faz isso então aqui? Eu tenho que criar a minha estrutura de tópicos. Então, o meu tópico mais raiz, então, é na nossa hierarquia de cima para baixo. Na hierarquia de tópicos é da esquerda para a direita. Então, o ambiente mais externo é o NuPen. Aqui, a gente tem que lembrar que ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Então, vou botar tudo minúsculo. Então, NuPen é esse meu ambiente hierárquico mais externo. Eu tenho a baia 5. Dentro da baia 5 eu tenho temperatura. O que acontece? Lembra que com aquela conta que eu coloquei, era considerando 4 bytes. O MQTT, ele funciona só texto. MQTT não sabe o que é número. Ele não faz a menor ideia do que é número, ele só sabe o que é texto. Ele não faz conta, ele não faz nada. Ele só guarda lá o texto. Mas a gente já pensando lá na frente, já pensando em como o OpenHAB vai guardar isso.
Já pensando em eficiência de armazenamento, a gente já está pensando que ele vai guardar só como número. Então, o que acontece? Por mais que a nossa temperatura seja medida em graus Celsius, eu não vou enviar a unidade. Eu vou enviar somente o número. Ou seja, digamos que aqui a gente está lá no 24 graus. Então, eu quero publicar o número 24. Apertei lá, Publish. O que aconteceu? Pô, eu acho que não aconteceu nada, porque eu não estou vendo nada aqui na tela. Por quê? Porque publicar é uma coisa. Se inscrever no inglês, subscribe, é outra coisa. Então, o que acontece? Para a gente ver como é que está o acesso a essa informação, eu teria que me inscrever nesse tópico. Então, eu copiei o tópico igualzinho e vou me inscrever aqui, ó, no tópico, no PEN /baia 5 temperatura. Essa cor não muda nada, é só para ficar mais fácil da gente acompanhar visualmente se fossem vários tópicos diferentes. O que é esse QoS? É a qualidade de serviço. O MQTT tem essa ideia de garantir a entrega ou não de uma informação. No nosso caso, se a informação não chegar, a gente não vai pedir para enviar de novo, nada disso. Então, o nosso QoS de envio vai ser sempre 0. No nosso caso aqui, não faz a menor diferença deixar QoS 0, 1 ou 2, porque se eu estou enviando com QoS 0, quem está inscrito em QoS mais acima, ele é compatível com QoS mais abaixo também. Pode deixar 2, pode botar 0, tanto faz. Então, o que acontece? Eu me inscrevi, só que na hora de enviar essa informação, eu não pedi para o servidor guardar. O que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas que se inscreveram depois não vão conseguir acessar essa informação. Tá? Então, se eu quiser que o servidor fique guardando a informação, eu preciso marcar aqui o retain, guarda lá. Então, se eu apertar aqui o botão de novo de publicar, opa, tá lá o 24. Então, publicou aqui 25. Opa, tá lá o 25. Vamos ver se o retain está funcionando mesmo direitinho. Não vou me inscrever no tópico de umidade. Primeiro eu vou publicar aqui no tópico umidade. Lembra que a umidade relativa ela é um número e tem a unidade percent. Não vou enviar a unidade. Eu vou botar aqui 40%. Então, publiquei, não estou inscrito. Então, vou agora me inscrever em unidade. Com esse verde escuro aqui. Lembra que eu botei retain? E ele me avisou, peguei uma informação antiga. Essa informação ela estava lá no servidor. Ela é velha. Mas assim, faz o que você quiser com isso. E aí agora, se eu botar, para esse que está inscrito, ele tem, eu sei que essa informação ela é mais recente. Ela é mais novinha. Beleza, gente? Então agora, se eu quiser publicar no temperatura, sei lá, subiu para 26 graus. Pronto. Tá lá. Beleza, gente? Por hoje, eu vou parar aqui. Tá bom? O que tem de tarefa para vocês? Assistir de novo quem ficou assim um pouco perdido e reproduzir tudo que a gente fez aqui. Então, fazer lá no Walkly com o DHT22, ver lá pegando direitinho. Fez isso? Show de bola. Vai lá no Hive MQ, conecta, faz esses testes que eu fiz. É legal fazer aquela hierarquia, tá, que eu fiz para o ambiente que você eventualmente vai querer medir se você comprar aí o seu ESP32 e o seu DHT22, tá? Mas se você for fazer só virtual, também é legal pensar isso. Isso aqui está simulando o meu quarto.
No meu ambiente hierárquico, como é que eu vou pensar isso? Então imagina que eu estou fazendo para minha casa. Então, para minha casa, eu tenho como um ambiente hierárquico mais externo, maior ambiente hierárquico, casa. Minha casa, digamos que ela tem 3 andares. E o meu quarto fica no segundo andar. Então eu tenho esse nível hierárquico, segundo andar. E aí eu teria um terceiro nível hierárquico que é quarto, sei lá, vou pegar aqui a Júlia, porque sim, apareceu aqui para mim escrito. Então, quarto traço Júlia. E agora o quarto traço Júlia tem temperatura e umidade. Aí não, aí o Marcos, ele está pensando que esse ambiente virtual que ele está criando é lá na empresa onde ele trabalha. Lá, sei lá, vou chutar aqui, trabalha na Petrobras. E aí a Petrobras lá, o Marcos fica lá no prédio Edicem, lá na Rua do Senado. Então, o ambiente hierárquico mais externo é o Edicem. E lá no Edicem, o Marcos fica numa sala que está no 8º andar. Então, o próximo nível hierárquico é 8º andar. Só que lá dentro tem vários ambientes diferentes no 8º andar. Aí diria, sei lá, vamos dizer que lá eles chamam de ilhas. Então, o Marcos, a baia dele fica na ilha 6. Então, teria esse nível hierárquico ilha 6. Aí agora a baia dele não tem número. O pessoal lá para chegar é a baia do Marcos. Então, baia traço Marcos. Aí agora sim, opa, esses são todos os níveis hierárquicos. E agora isso tem o barra temperatura, barra umidade. Beleza, gente? Ficou claro isso daí? Ficou claro qual é a missão para a semana que vem? Porque aí a ideia é, já na semana que vem, já vir com o código de como é que a gente faz isso, como é que a gente pega temperatura e umidade e em vez de fazer ali pelo web client do HiveMQ, fazer via Walkway, vai se conectar com o servidor público do HiveMQ, vai enviar temperatura, umidade e a gente vai, primeiro para observar, vai se inscrever via o cliente WebSocket. Funcionou isso tudo direitinho, aí o que eu vou fazer? Aqui na minha máquina virtual, onde está o OpenHub instalado, eu vou conectar, eu vou me inscrever no tópico lá que está publicando temperatura e umidade da baia 5 virtual. E vocês vão ver atualizando. Vai ter um gráfico para mostrar isso. E aí depois, qual vai ser a minha ideia? Vocês vão me passar qual é o tópico de temperatura e qual é o tópico de umidade de cada um de vocês. E aí eu vou colocar no OpenHub e vou dar acesso a vocês externo ao OpenHub. E aí vocês vão poder ver do navegador do celular, do navegador do computador, de onde vocês quiserem. E aí vocês vão ver que toda vez que vocês forem lá no Walkway, mexerem na temperatura e na umidade, e ele der lá a atualização, eventualmente vai aparecer lá no tópico de vocês no OpenHub. Beleza? Alguma dúvida? Algum comentário? Zero dúvida, zero comentário? Então, até semana que vem aí, gente. Se Deus quiser, vocês engasgou. Tentou, não conseguiu. Me manda um e-mail, me manda ali uma mensagem no Instagram, bota ali um comentário no YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, tá? Pode se inscrever no canal, ativa lá o sininho, tá bom? Você quer falar alguma coisa, Júlia? Pode ser usando o ESP8266, sim, com certeza. Se você tem acesso ao ESP8266, só fazer, só lembrando, na ideia do Arduino, escolher a versão correta do ESP
e lembrar de a porta digital que você usar, lembrar de botar lá, como o Cristiano bem lembrou, o D maiúsculo e o número dela, tá bom? Para funcionar, para ir direitinho. E aí, você estando num ambiente que tem conectividade com a internet, vai ser de boa, vai enviar isso para o servidor MQTT e para o OpenHAB não vai fazer a menor diferença se está vindo de um ASP.266, se está vindo de um ASP32, se está vindo de um ambiente virtual, de um ambiente real, não vai fazer diferença. Tá? Então isso é bem legal, vocês podendo fazer esses testes todos, vai ser muito bacana. Tá bom? Bom, gente, um grande abraço aí, Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Grande abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.